Como curar e tratar a meningite ascética? A meningite é uma condição que faz com que os tecidos que cobrem o cérebro e a medula espinhal para se tornarem inflamado. Por vezes, a inflamação pode ocorrer como resultado de uma infecção bacteriana. Isto é conhecido como a meningite bacteriana. Quando a inflamação não é causada por uma bactéria, a condição é chamada de meningite ascética. Os vírus causam a grande maioria dos casos de meningite ascética, razão pela qual a condição também é conhecida como a meningite viral. A meningite ascética é mais comum do que a meningite bacteriana, mas seus sintomas são geralmente menos graves. As complicações graves são raros e a maioria das pessoas recuperar completamente dentro de 2 semanas após o início dos sintomas. O que causa meningite ascética? Cerca de metade de todos os casos de meningite ascética são causadas por vírus sazonais comuns no final do verão e início do outono. Os vírus que podem causar meningite ascética incluem o seguinte: catapora, HIV, herpes simplex, cachumba, sarampo, Nilo ocidental, raiva. Você pode pegar estes vírus ao entrar em contato com a tosse de uma pessoa infectada, saliva, ou matéria fecal. Você também pode obter alguns destes vírus a partir de uma picada de mosquito. Em casos raros, outras condições podem levar a meningite ascética. Esses incluem infecção por fungos, sífilis, doença de Lyme, tuberculose, alergias a medicamentos, doenças inflamatórias. Meningite ascética pode desenvolver-se rapidamente ou ao longo de várias semanas, dependendo do tipo de organismo que causou a condição. Quem está em risco de desenvolver meningite ascética? Qualquer pessoa pode ter meningite ascética, mas as taxas mais elevadas ocorrem entre crianças menores de 5 anos. As vacinas que protegem as crianças da meningite bacteriana nem sempre são eficazes contra a meningite ascética, que é causada por vírus e outros organismos. As crianças que frequentam a escola ou creche têm um risco aumentado de pegar um vírus que pode causar meningite ascética. Adultos que trabalham em instalações tesas também estão em risco. As pessoas estão mais propensos a desenvolver a meningite se eles têm uma condição que enfraquece o sistema imunológico, tais como SIDA ou diabetes. Quais são os sintomas de meningite ascética? Os sintomas de meningite ascética podem variar dependendo do vírus ou condição médica que a provocou. Às vezes, os sintomas não vão surgir até que a condição original tenha o seu curso. Em geral, no entanto, os sintomas de meningite ascética em crianças e adultos incluem uma febre, calafrios, uma dor de estômago, uma dor de cabeça dolorosa, dores corporais, sensibilidade à luz, ou fotofobia, uma perda de apetite, vômitos, fadiga. Bebês e crianças pequenas podem apresentar os seguintes sintomas: uma febre, irritabilidade e choro frequente, má alimentação, sonolência ou dificuldade para acordar depois de dormir. A meningite ascética é muitas vezes uma condição leve, e você pode recuperar sem medicação ou tratamento. Uma vez que muitos dos sintomas são semelhantes aos da gripe ou resfriado comum, você pode nunca saber que você teve meningite ascética. Isso faz com meningite ascética diferentes de meningite bacteriana, que provoca sintomas graves e pode ser fatal. No entanto, você ainda deve procurar tratamento médico se você suspeitar que você ou seu filho tem meningite ascética. Sem um exame médico, pode ser difícil dizer qual o tipo de meningite que você tem nas fases iniciais. A meningite ascética também pode causar complicações perigosas em alguns casos, e é importante para o seu médico para monitorar sua condição até que você recuperar. Você deve chamar o seu médico logo que possível se você ou seu filho tiver qualquer um dos seguintes sintomas:
um pescoço dolorosa dura, uma debilitante dor de cabeça persistente, convulsões. Estes podem ser sinais de uma outra condição médica, mais grave, como é a cética meningite diagnosticada. Se o médico suspeitar que você tem meningite, eles vão pedir certos testes para determinar se você tem meningite acética ou meningite bacteriana. Na maioria dos casos, o seu médico irá realizar uma punção lombar ou punção lombar. A punção lombar, que extrai fluido cerebroespinal de sua espinha, é a única maneira definitiva de diagnosticar meningite. Fluido espinal é feita pelo cérebro e rodeia o cérebro e medula espinal para protegê-la. Seu fluido espinhal terá níveis elevados de proteína e contar um aumento de glóbulos brancos se você tem meningite. Este líquido pode também ajudar o médico a determinar se as bactérias, vírus ou outros agentes infecciosos estão causando a meningite. Seu médico também pode solicitar exames adicionais para determinar o vírus específico que causou a meningite acética. Estes testes podem incluir exames de sangue ou exames de imagem, como raios-x e tomografias. Como é a cética meningite tratada? As opções de tratamento podem variar dependendo da causa específica da meningite. A maioria das pessoas com meningite acética recuperará completamente sem tratamento médico específico dentro de 1 a 2 semanas. Você será instruído a descansar, beber bastante água e tomar medicamentos para ajudar a aliviar os sintomas. Analgésicos e medicamentos anti-inflamatórios podem ser recomendados para a dor e controle da febre. O seu médico também pode prescrever medicamentos específicos se a meningite acética foi causada por uma infecção fúngica, ou por um vírus tratável, tal como o herpes. Qual é o long-term outlook? Muito poucas pessoas com meningite acética acabar com uma doença duradoura. A maioria dos casos de resolver dentro de 1 a 2 semanas após o início dos sintomas. Em casos raros, meningite acética pode levar a infecções cerebrais. As complicações são mais prováveis de ocorrer se você não procura um tratamento para sua condição. Eles também podem surgir se você tiver uma condição subjacente que enfraqueça o sistema imunológico. Como a cética meningite pode ser prevenida? Você e seus filhos devem se vacinar para certos vírus que podem causar meningite acética, tais como varicela e cachumba. Também é importante para a prática de uma boa higiene para reduzir o risco de contrair meningite. Lave as mãos antes das refeições e após usar o banheiro, e ensinar seus filhos a fazer o mesmo. Sempre cobrir a boca antes de espirrar ou tossir. Você também deve evitar o compartilhamento de bebidas ou alimentos com os outros, especialmente quando você está em um ambiente de grupo. Você também pode prevenir a meningite por ter certeza que você começa a abundância do descanso, manter uma dieta saudável e evitar o contato com outras pessoas que tenham sintomas de um resfriado ou uma gripe.